Temos então Sem Falta com o Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo. Boa noite, uma vez mais. Muito boa noite, fica disponível também através de podcast. Vamos então para a análise desta arbitragem hoje, vitória do Futebol Clube do Porto, foi em casa, uma vitória por 2-0 perante o Estrela da Amadora. Ora, ao minuto 19, Pérez não faz penalti. Certo, é uma bola que é cruzada para a área, bate na coxa direita do Pérez e só depois ali à zona da barriga. Ele até desvia o braço direito ou puxa o braço direito para trás para mostrar claramente que nem sequer, mesmo que fosse sem querer, queria tocar na bola, com o braço e não tocou e por isso boa decisão sem penalti. Entretanto, ainda na primeira parte, amarelo para Danilo, primeiro amarelo. Sim, e torna-se importante, como vamos ver, por causa da expulsão do mesmo jogador. O Danilo Veiga estava fora do terreno do jogo, teria recebido assistência e obviamente que para retomar o terreno do jogo tinha que pedir autorização, tinha que pedir ao quarto árbitro, ao árbitro assistente, para estes darem o sinal para o árbitro mandar entrar. Lógico que nós, a seguir pela televisão, não temos as imagens totais e completas do que aconteceu, mas depois os nossos repórteres estavam em campo, foram-nos dando também uma ajuda, mas a ideia que fica exatamente essa, é que os jogadores, estando fora, tendo sido assistido, para entrar tinha que pedir autorização, não terá pedido e o árbitro acabou por mostrar o respectivo cartão amarelo e cumpriu a lei. Minuto 54, portanto já na segunda parte, Miguel Nogueira diz que se há ou não penalti de Dramé. Sim, é um lance do Dramé com o Namazo, porque aliás foi muito contestado, porque depois a bola saiu para pontapé de canto. É tal E o árbitro fora do jogo, não é? Exatamente, a situação fora de jogo, e o árbitro começa com pontapé de canto. E portanto a contestação surge porque para quem está no estádio fica a ideia que o Dramé, ou com a mão numa primeira fase, ou com o pé, poderia ter primeiro com a mão jogado a bola e no segundo ponto ter tocado o Namazo e rasteirado. Especificamente, para mim, não há penalti nem no toque com a eventual mão, que não houve, e sobretudo com a possível rasteira. Ele estica realmente o pé, mas acaba, não derruba o adversário. Mas qual fosse a interpretação que quem quer que seja faça relativamente à mão, que não existiu, ou mesmo ao toque que poderia ser penalti, o VAR iria transformar aquilo num fora de jogo, porque claramente, e portanto aquilo claramente não é preciso de linhas, o Namazo saiu de posição irregular. Ora, o que acontece? O VAR, ao ir verificar que não há penalti, tem que deixar seguir o jogo como está. Portanto, não pode dar o fora de jogo. E daí o árbitro começar com o pontapé de canto. Se o VAR entendesse que havia infração, aí teria que dizer ao árbitro há realmente penalti, mas o jogador que sofre penalti, que é o Namazo, saiu de posição de fora de jogo, por isso começa o jogo com fora de jogo. E aí as pessoas iriam perceber, se houvesse um protocolo, que para o árbitro começar com fora de jogo é porque tinha considerado que tinha havido penalti, mas como fora de jogo foi antes, era isso que se assinalava. Neste caso concreto, o VAR entende que não há penalti, eu também acho que não, e nessas circunstâncias tem que deixar prosseguir o jogo, e prosseguir o jogo aqui é com o pontapé de canto, não obstante ter nascido uma posição irregular. O mais relevante e importante disto tudo é percebermos claramente que nunca podia ser assinalado penalti em favor do Futebol Clube do Porto, porque o jogador do Futebol Clube do Porto, o Namazo, que sofreria esse eventual penalti, que não existiu de qualquer maneira, a partir de fora de jogo. Minuto 74 é a expulsão, é o segundo amarelo ao Danilo. Primeiro pensei não, desculpa, faltou, exato. O minuto 70 faltou um amarelo ao Nilton. Sim, eu na altura no direto e quis até sublinhar este lance porque pareceu-me que realmente o árbitro fez bem não ter mostrado cartão amarelo, mas eu não tinha visto em plano aberto, vi só mesmo na repetição e depois puxei para trás, quer dizer, vi, mas depois é que puxei para trás e vi com olhos verdes, realmente o Nilton tem uma entrada muito dura sobre o ataque. Podia ter evitado claramente aquela entrada, assim em ação ofensiva, portanto isto é na área do Futebol Clube do Porto e aqui o Nilton devia ter visto o cartão amarelo. Agora sim, o tal lance da expulsão, que é o segundo amarelo ao Danilo, ao minuto 74. E 74. E a expulsão, neste caso o segundo cartão amarelo, é clarinho. Portanto, ele, Danilo Veiga, com o pé esquerdo, pisa também o pé esquerdo, e quando digo pisa é a posição da sola, dos pitões, de cima para baixo, o pé esquerdo também do Francisco Moura. E, portanto, é uma entrada duríssima, passível de cartão amarelo, a chamada entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, e, portanto, vê o segundo cartão amarelo e correspondente vermelho. E, na sequência disso, o treinador do Estrela da Amadora também acaba por ser portanto, penalizado no banco, penso que até foi expulso mesmo, sim. Exatamente pelos protestos. Este foi um jogo em que do princípio ao fim, já vou falar nisso na nota, toda a gente, de ambas as equipas, bancos inclusivamente, passaram o jogo todo a protestar. Entretanto, já na reta final, amarelo também para Ruben Lima, minuto 76. Sim, sobre o Fábio Vieira, agarra e puxa, é aquele puxão ali junto ao limite da linha de baliza, faz ali um género de placagem, puxa, e o árbitro bem, livre direto e cartão amarelo, mesmo assim
o Ruben Lima também protestou depois de ter visto o cartão amarelo. Finalmente, gol do Porto, o segundo, tudo legal. Sim, é para dizer que quando o Rodrigo Moura passa para o Gonçalo Borges está descaído ligeiramente para a direita, portanto, entre o meio e o corredor direito, que não há fora de jogo e por isso o gol do Futebol Clube do Porto completamente legal. Então, nota final para Miguel Nogueira. Eu vou dar a nota 6, vou dividir isto em duas partes para dizer o lado positivo e o lado menos positivo. O lado positivo é claramente aquilo que é a expulsão de Danilo bem, aquilo que foram pelo menos os 2 lances de área bem, e por isso, no essencial, o árbitro teve bem. O menos positivo é que eu acho que ele fez uma má gestão do jogo e dos jogadores, nunca conseguiu se impor ao ponto de, quando marcasse uma falta, ser aceito. E se eu compreendo que há algumas infrações, os jogadores por vezes acham que não cometeram, ou por vezes não concordam com a decisão do árbitro, não é normal que em situações em que as faltas são muito claras, em que as faltas são claras e até os cartões amarelos são claros, como foi este do Ruben Lima, mesmo assim haja protesto. E isto implica, para além do nervosismo que pode estar latente no jogo por parte dos jogadores, e que às vezes os árbitros, entre aspas, não têm culpa, implica que o árbitro não conseguiu se impor sob o ponto de vista da proatividade, sob o ponto de vista da gestão do jogo e dos próprios jogadores. Eu acho que este foi o lado menos positivo, foi a dificuldade que Miguel Nogueira teve em conseguir impor e passar a sua mensagem durante o jogo. Eu, a dado momento, estava a ver e estava-me a pôr na pele do Miguel Nogueira e o que eu faria era qualquer coisa como... Vou-me embora. Uma introdução... Não, pois, eu disse isto a brincar. Na brincadeira. A brincadeira, mas faria outra coisa, que era 2 apitadelas fortes, chamar os capitães, esperar ali, a malta depois ia toda a assobiar porque estamos a perder tempo, mas eu iria ali falar bem com os capitães exatamente por causa disso, que é, eu estou a arbitrar, eu não posso aceitar que sempre que eu interrompa o jogo para assinar uma falta, mesmo assim haja contestação às minhas, aquilo no fundo que são as minhas decisões. E eu vou avisar os capitães para ir falar com os vossos jogadores, que é tão simples quanto isso. Se isso voltar a acontecer, eu marco a falta, contestam a minha decisão, levam um cartão amarelo. E, portanto, eu estou a ser proativo no sentido de desavisar que vos vou dar cartão amarelo. E o jogador, se calhar, ia lá dizer à malta para ter calma e as pessoas percebiam a mensagem. E se houvesse alguém que, mesmo assim, levantasse o bracinho, depois levava o cartão amarelo. E as pessoas perceberiam isso. E esta mensagem, às vezes, é como apitar, e termino com isto, é como apitar, às vezes, uma infração que é ligeira e uma pessoa apita suave no apito, e depois a seguir aumentada mais dura que não é para cartão amarelo e a gente faz ali o apito mais forte. Isto não é bem body language, mas é também comunicação não verbal, que às vezes é importante para os jogadores perceberem o papel do árbitro. E acho que é isso, não só o Miguel Nogueira, como a maior parte dos árbitros, neste caso portugueses, estão com dificuldades em fazer passar a sua mensagem. Falta qualquer coisa aqui, mesmo quando se faz arbitragens em que o essencial foi bom e teve correto, e neste caso o essencial teve bem. Daí termino com isto, nota 6. Nota 6 então para Miguel Nogueira. Fica também disponível o Sem Falta de Pedro Henriques. Sem Falta disponível através do podcast da Rádio Observador. Pedro, um grande abraço. Grande abraço. Até quarta-feira. Até quarta.